Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 17 e o versículo 18. Amém? O texto diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ouvir a palavra com atenção, no coração, e a palavra esteja sendo ratificada e confirmada no nosso coração. Meus irmãos, nós falamos aqui na mensagem passada e dissemos até que continuaríamos o assunto. Nós temos falado aqui sobre o benefício das provações, das dificuldades que nós enfrentamos na vida. Porque nós temos aprendido de maneira errada que o propósito de Deus é conceder só bênçãos, só coisas positivas em nossa vida. Nós temos dificuldade de tirar proveito daquilo que é difícil, daquilo que é ruim, daquilo que é de tribulação que vem sobre a nossa vida. E aí a igreja tem dificuldade de receber o não de Deus. Às vezes, quando Deus diz não, a igreja não consegue entender, não consegue aceitar e fica lutando para tentar descobrir por que está passando por aquilo. E aí sempre vem um sentimento de culpa, tentando dizer: será que eu fiz alguma coisa errada para que isso estivesse acontecendo comigo? Porque uma coisa que é comum na vida de todo cristão é ele passar por dificuldades e provações e lutas. Sabe, irmãos, Deus nos deu a conhecer a origem das provações e das lutas. Nós temos condição, pela palavra de Deus, de descobrir a origem, mas nós não temos condição e nem temos revelado na palavra a causa das provações. Quanto à origem, irmãos, está bem definido na Bíblia. Por exemplo, provações e tentação na Bíblia são a mesma palavra. Então, o que nós descobrimos quando é tentação ou quando é provação, quando a gente vê o agente, quem é que está agindo naquela tentação ou provação. E também quanto ao objetivo, quanto ao propósito. Por exemplo, quando uma provação vem de Deus, é claro que é de Deus, ela não é tentação, ela é provação. Então, se algo está acontecendo na nossa vida e vem de Deus para nós, é provação, porque a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então Deus não tenta ninguém, quem tenta é o diabo, Então, se encontramos a palavra na Bíblia e ela está descrita ali na Bíblia como uma tentação, já de cara sabemos que aquilo não é de Deus, não vem de Deus, Embora Deus permita, mas ela não vem de Deus. Deus prova, mas não tenta. Então, uma provação pode vir de Deus para a nossa vida. Uma dificuldade que o cristão está enfrentando pode ser, a sua origem pode estar em Deus. Deus que está enviando aquilo. Por exemplo, Abraão foi provado por Deus quando Deus pediu filho, Então, ali é uma provação. Nós também podemos ser tentados pelo diabo. Então, uma tentação pode vir do inimigo. Vamos pegar um exemplo, Então, Jesus foi tentado, José foi tentado. Então, ali vem do inimigo e não de Deus. Então, é uma tentação, embora seja um problema.
Jó, com a permissão de Deus, Jó foi tentado pelo diabo. Então quem colocou aquelas situações na vida de Jó? Foi o diabo. Embora ele tenha a permissão de Deus para fazer aquilo. Nós vamos desenvolver um pouco mais. E nós podemos ser então provados, testados, também pelo nosso semelhante. Por exemplo, os irmãos de José intentaram mal contra José. E prenderam José, venderam José. Então todas aquelas dificuldades que José enfrentou teve origem na ação dos seus irmãos contra ele. Então uma aprovação, uma dificuldade pode vir do nosso semelhante, de uma pessoa. Então vamos resumir. Então Deus pode nos provar, o diabo pode nos tentar e o semelhante pode nos afligir. Então aflições, provações e tentações nós podemos definir a origem, mas não sabemos a causa delas. Outra coisa, irmãos, que eu preciso ficar bem atento é quanto ao propósito de Deus nas provações. Tudo que vem na nossa vida, de bom ou de ruim, não é fácil da gente definir que é Deus ou o diabo. A tendência nossa é achar assim: bom, vem uma coisa ruim, é do diabo. E aí a tendência da gente rejeitar, não é? Porque acha que aquilo é do diabo. Nem sempre. Às vezes, quem colocou a enfermidade foi Deus, não foi o diabo. Quem colocou um problema na vida foi Deus. E aí, se nós acharmos que é o diabo, muitas vezes nós podemos estar atribuindo a ele uma coisa que não é dele, é do propósito de Deus. E se nós estivermos rejeitando isso, nós estamos rejeitando o propósito de Deus para a nossa vida. Então muita coisa vai acontecer na nossa vida que vem de Deus e coisa ruim. Então pode o irmão estar passando por uma dificuldade e isso ser Deus que levantou e permitiu que aquilo acontecesse. Isso é bom, importante saber, irmãos, para que nós tenhamos consciência do que Deus quer trabalhar na nossa vida. Mas e onde fica Deus no momento em que nós somos testados, provados ou afligidos? Onde está Deus enquanto nós estamos passando por essas dificuldades? O que Deus está fazendo enquanto estamos passando por lutas, dificuldades, enfrentando tribulações na nossa vida? Esse é o objetivo da nossa mensagem de hoje. Então, irmãos, em primeiro lugar, toda vez que vem um problema em nossa vida, toda vez que enfrentamos uma dificuldade, Deus mantém o controle sobre elas. Então Deus mantém o controle sobre as tribulações que nós enfrentamos na vida. Esse é o primeiro ponto. Eu queria que os irmãos guardassem isso, colocassem isso no coração. Por quê, irmãos? Porque as dificuldades que nós enfrentamos, elas não são autônomas ou independentes. Elas não têm poder de nos alcançar. É preciso que haja um agente, haja alguém para fazer. E mesmo quando o agente não é Deus, elas não fogem do controle de Deus. Porque Deus tem um governo sobre todas as coisas da nossa vida. Deus tem um controle sobre toda situação ruim que acontece na vida de um cristão. E aí, irmãos, quando estamos enfrentando lutas, nós vemos claramente a mão de Deus suprindo, segurando, mantendo o controle sobre elas. Querem ver, irmãos? Quando Satanás foi tentar Jó, ele precisou ir pedir permissão para Deus para ir tentar Jó. Então Satanás não pode agir autonomamente e decidir, falar: não, eu vou lá afligir Jó. Não, o texto diz que ele compareceu perante Deus e pediu permissão para Deus para tocar em Jó e em sua família. Por quê, irmãos? Porque Deus tem o controle sobre tudo. Até o inimigo está debaixo do governo soberano de Deus. Até o inimigo está debaixo do controle de Deus. Nada escapa
estava da mão de Deus. Então o que aconteceu com Jó, quando ele estava sendo afligido, foi porque Deus permitiu que Satanás fizesse. Embora fosse Satanás que matou seus filhos, que tirou os seus bens, que trouxe dificuldade da sua família, mas aquilo tudo aconteceu dentro da permissão de Deus. Isso não fugiu do controle de Deus. Olha, irmãos, isso é muito bom a gente saber. Isso é muito prático para a nossa vida, porque nós podemos ter segurança de que quando estivermos passando por lutas e dificuldades, elas não fugiram do controle de Deus. Porque a nossa tendência, irmãos, quando estamos sendo afligidos, é achar que nós perdemos o controle e que Deus perdeu o controle daquilo que nós estamos passando. Mas não, irmãos. Seja qual for a tribulação que nós estivermos enfrentando, Deus mantém o controle sobre ela, em qualquer situação. E a palavra de Deus diz isso claramente e mostra isso em vários textos das Escrituras. Vou dar um outro exemplo para os irmãos. Quando Pedro estava sendo tentado por Satanás para negar Jesus, Jesus chamou Pedro um pouquinho antes de Pedro negar Jesus 3 vezes. Jesus chamou Pedro e disse assim: olha, Pedro, essa noite Satanás vos requereu para vos peneirar como se peneira o trigo, mas eu roguei por ti. E quando te converteres, ajuda os teus irmãos. Jesus falou para Pedro. Isso está lá em Lucas 22, de 31 e 32. Quando a palavra está ali, requereu, a palavra é pediu licença. Então, o que Satanás fez, irmãos? Antes de tentar Pedro, para que Pedro negasse a Jesus 3 vezes, Satanás teve que ir na presença de Deus e pedir permissão a Deus, pedir licença a Deus para poder tocar em Jó. Aí Pedro, tentar a Pedro. É por isso, irmãos, que Deus mantém o controle. Isso combina perfeitamente com aquele versículo de João, lá na carta de João, quando ele diz assim, que nós somos de Deus e o maligno não nos toca. Então o maligno não pode agir de maneira independente. Ele não pode escolher por vontade própria fazer e agir sem que Deus esteja por trás permitindo que aquilo aconteça. Então olha que bacana, irmãos, porque isso nos dá segurança de que Deus mantém o controle. Embora às vezes nós tenhamos a tendência de achar que não tem controle, mas Deus mantém o controle sobre tudo. Tudo está debaixo do governo absoluto de Deus, inclusive o diabo. Segunda coisa, irmão, segunda lição para nós nessa noite. Quando nós estamos sendo tentados, Deus mantém um limite para que as tentações ou tribulações aconteçam em nossa vida. Então Deus mantém o limite delas, porque quando estamos sendo afligidos, nós podemos ter segurança de que essas aflições elas serão de acordo com aquilo que Deus determinou que fosse, seja quanto ao tempo, seja quanto à intensidade. Então, qual será o tamanho de uma provação? Qual será o tempo de duração de uma provação? Quem determina isso é Deus. Porque Deus mantém também, irmãos, o controle quanto ao limite daquilo que nós podemos ser provados ou tentados. Por isso, Paulo escrevendo aos Coríntios diz assim, que não nos sobrevém tentação que não nos fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Então, irmãos, 1 Coríntios 10, 13, né? O que ele está dizendo é que quando vem um problema, uma dificuldade, Deus mesmo estabelece um limite. Deus é que normatiza, dizendo assim, ó, pode até tanto tempo. Querem ver a prova bíblica disso? Quando Satanás chegou pela primeira vez para pedir licença a Deus para afligir a Jó, Deus disse assim, pode tocar em tudo que tem, mas não pode tocar nele. Tudo que ele tem está nas tuas mãos, porém não pode tocar em Jó. Aí Satanás foi e tirou tudo, tirou os bens, tirou os filhos, não é? Lembra, irmãos? Aí Satanás volta a segunda vez a Deus. E na segunda vez que Satanás
argumenta com Deus e Deus diz assim: pode tocar no corpo, mas não pode tirar a vida. E até quando que isso ficou? Irmãos, até o momento em que Deus virou para Satanás e disse: basta, é até aqui, não mais do que aqui, é até aqui. Está vendo, irmãos? Deus tem o tempo da nossa provação, dificuldade. Deus tem um limite estabelecido quanto à intensidade dessa situação, para que ela não exceda aquilo que Deus determinou, porque Deus determina de acordo com aquilo que a gente pode suportar. Se Deus percebe que algo irá ultrapassar, uma provação irá ultrapassar a nossa capacidade, a nossa força, a nossa condição de suportar, então Deus proveu o livramento ou o escape dela. Então veja, irmãos, os servos de Deus na Bíblia, todos eles experimentaram isso. Pensa, vê, Abraão, irmãos, quando estava para sacrificar o menino, o limite da aprovação era até quando? Até que Abraão tomasse a faca e fosse agir contra o menino para tirar a vida. Quando ele foi sacrificar o menino, Deus virou e disse: basta, agora sei que tem desafios. Abraão parou e Deus proveu um carneiro para que ocupasse o lugar de Isaac. Então, até quando vai a aprovação, irmãos? Quem é que segura? Quem é que determina isso? Deus. Então você pode saber, meu irmão, que nenhuma dificuldade que você está enfrentando na vida, nenhuma dificuldade que você está passando na vida, ela está fora do controle de Deus. Que nenhuma delas será maior do que a sua capacidade de suportar, porque é Deus que mantém o limite delas. Bom demais, né, irmãos? Isso é bacana, né? Para a nossa vida. Então pensa, meus irmãos, Deus mantém a aprovação dentro do limite que Ele estabeleceu. Para Jó, ele disse para Satanás que poderia tocar em tudo, menos na vida. Depois, pode tocar na vida, mas não pode tirar a vida. Pode tocar no corpo, mas não pode tirar a vida. E é assim que Deus age conosco. Pense, meus irmãos, como está esse conforto no nosso coração. Saber que Deus limitará o tamanho, a intensidade das provações da nossa vida. Isso também nos dá descanso, pois nós podemos confiar em Deus, sabendo que nada na nossa vida estará fora do controle de Deus. Terceira coisa, quando estamos sendo provados, tentados, Deus age em nós, nos consolando no momento das nossas tribulações e das nossas dificuldades. Ele não nos deixa sozinhos, irmãos. Não passamos pela aflição sozinhos. Deus jamais se ausenta de nós. Deus jamais nos deixa à mercê das nossas provas e tentações. Em todo momento, irmãos, em que nós estivermos passando, nós podemos ter certeza de que o Senhor estará conosco em todos esses momentos. Então, Deus deixou isso revelado na sua palavra, para que nós pudéssemos manter a nossa confiança nele. Pensa, irmãos, para Pedro, ele disse assim: eu roguei por ti. Então Jesus está dizendo: olha, você, o Satanás, nos requereu para vos peneirar, mas eu roguei por ti. Então Jesus estava orando por Pedro. Onde estava Jesus? No momento que Pedro estava sendo tentado, Jesus estava intercedendo por ele. Para Paulo, Deus disse: a minha graça te basta agora, porque o poder se aperfeiçoou na fraqueza. No naufrágio, lá daqueles 17 dias no mar, Deus virou e mandou o seu anjo para que virasse para Paulo e dissesse: olha, Paulo, vão perder a embarcação, haverá um naufrágio, mas nenhum dos que estão contigo perderá a vida. Foi um anjo para dizer isso para Paulo. Para Daniel, o que Deus fez com Daniel na cova dos leões? Deus mandou o anjo para fechar a boca dos leões. Para os 3 jovens, havia um quarto homem. Para Jesus, no Getsemane, havia um anjo que o consolava. Irmãos, essa é a nossa experiência. É isso que Deus quer que nós confiemos e aprendamos. Deus quer que nós mantenhamos confiança nele
por pior que seja a dificuldade que nós enfrentamos na vida, Deus não nos deixará sós. Deus não nos abandonará. Deus estará conosco. Meu irmão, minha irmã, você pode aplicar isso na sua vida hoje. Você talvez está passando por uma luta, uma dificuldade. Você tem sofrido, irmão, tem chorado, tem derramado seu coração diante de Deus por causa dessas lutas, dessas dificuldades. E você tem sofrido porque você não tem visto o fim, não tem terminado, e você tem dito assim, parece que a coisa jamais vai acabar. Não, meu irmão, Deus tem um limite disso tudo, minha irmã, Deus tem um limite disso. Isso tudo está nas mãos do Senhor. E quando for o momento exato, Deus vai dizer basta. E aquela situação vai mudar, e aquela situação vai terminar. Porque Ele está no controle, porque Ele está conosco, e Ele não nos abandona. Meu irmão, queria deixar essa palavra no seu coração nessa noite. Quando você sair daqui e voltar para a sua casa, quando você for orar, não ore tentando descobrir por que Deus está permitindo que aquilo aconteça na sua vida. Mas ore agradecendo a Deus por saber que Deus está do seu lado, está limitando, controlando e tendo poder sobre todas as situações que vem na sua vida. E aí você pode tirar então proveito disso, de saber da presença de Deus, da ação de Deus, da bondade de Deus na sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos conforte. Amém? Nós vamos